A revista Clio oferece este programa. Clio, paixão pela história. Desde o passado mais remoto até ontem à tarde. Canal de História. As últimas técnicas de investigação através do ADN permitem aos investigadores detectar provas definitivas para identificar os suspeitos. Cientistas e peritos explicam no Canal de História as origens desta ciência e os métodos mais modernos de tecnologia aplicada à ciência forense. Investigação Criminal Forense, no Canal de História. História do século XX, no Canal de História. No fundo dos oceanos, ocultam-se os enigmas mais fascinantes da história do mar. Grandes naufrágios, tesouros submersos, misteriosas travessias. Mergulhe com o Canal de História nos desastres marítimos mais todos os tempos. Detetives das Profundidades, no Canal de História. Neste episódio, um tesouro. Riqueza como nem em sonhos. Depois, trovoada, relâmpagos e uma frota de navios afunda-se. Vamos conhecer a história da maior fortuna que já se perdeu no mar. Histórias de animais. Alguém já viu um elefante fazer isto? O jogo vai começar em breve. E ainda, o maior animal da Terra. Embustes? Que tal uma mulher com 160 anos de idade, uma autêntica sereia? Não acreditam? Esperem. Preparem-se para tentar serem tão espertos quanto o maior embusteiro de sempre. E mais, muito mais, a seguir em Os Mais. Os Mais. Tesouros. Frota espanhola de prata de 1715, a maior fortuna perdida no mar. Carregado com o fardo dos mortos da guerra, o rei Filipe V de Espanha enviou 2 frotas ao Novo Mundo em 1715. Deveriam trazer-lhe o muito necessário ouro para reabastecer o tesouro. Mas o rei tinha ainda outro objetivo em mente. Ao que parece, a sua esposa, Isabel, a duquesa de Parma, era tão inteligente quanto era bela. Isabel recusava-se a consumar o casamento enquanto não fosse presenteada com a melhor coleção de joias do mundo. Os navios encheram os porões com o carregamento de joias trazidas das Américas Central e do Sul. O manifesto de carga da frota referia tesouro de pérolas, esmeraldas, moedas e lingotes de prata e ouro, sedas, marfins e porcelanas. No seu conjunto, a frota levava um tesouro de muitos anos, 14 milhões de pesos, valor que talvez não nos diga muito. Atualmente, seriam milhares de milhões de dólares em ouro e prata. A bordo daqueles 11 navios iam literalmente toneladas e toneladas de prata e ouro. A frota reuniu-se em Havana, formando uma grande armada de 11 navios para o regresso à Espanha. Em 24 de julho de 1715, iniciou a travessia do Atlântico.
quinto dia de viagem, com a frota ao largo da costa da Flórida, surgiu rapidamente um violentíssimo temporal. Cada um dos navios lutou para sobreviver à tempestade. As rajadas de vento empurraram os navios para os pouco profundos recifes de corais ao longo da costa. Foi uma tempestade violentíssima que atingiu quase toda a frota. Só um dos navios sobreviveu, o Grifone. Os outros desfizeram-se contra a costa leste da Flórida. Embora o número de vítimas fosse de mais de 1000 marinheiros, a maioria dos sobreviventes procurou salvar o tesouro do rei. Forçaram nativos a ajudá-los até a chegarem outros navios que dragassem o fundo do mar. Embora se recuperasse grande parte do tesouro, uma fortuna indizível continua no fundo do mar. Passados séculos, os arrojados continuam a explorar as águas perto da costa da Flórida em busca da maior fortuna que já se perdeu no mar. Foram os sonhos da vasta riqueza perdida no fundo do mar que impeliram Mel Fisher. A ideia de encontrar o galeão espanhol Atocha e o seu tesouro, avaliado em centenas de milhões de dólares, era irresistível. Se quisermos falar do maior caçador de tesouros de sempre, teremos de falar em Mel Fisher, na sua tenacidade e perseverança perante as maiores adversidades, da sua fé neste sonho e em si próprio. Mas Fisher pagaria um preço devastador pelo seu sonho. Em 1975, um dos seus barcos de recuperação de salvados virou-se, matando 3 pessoas, entre elas o filho e a nora. Absorvendo o choque, Mel Fisher perseverou e incitou a tripulação a prosseguir. Todos os dias os barcos estavam lá, dia após dia, e ele animava toda a gente, dizendo: "É hoje, é hoje." Ele sabia que o tesouro estava ali e que, se insistisse, o encontraria. Por fim, foi em 20 de julho de 1985. Seguindo um rastro de destroços de muitos quilómetros, os mergulhadores descobriram por fim 1000 barras de prata muito bem empilhadas. Perto havia baús com moedas de ouro, esmeraldas, correntes de ouro, joias e mais. Por fim, Mel Fisher tinha encontrado o sonho dos seus sonhos, o filão do fabuloso galeão espanhol perdido, naufragado em 1622 ao largo das ilhas Keys da Flórida. Dizer que foi empolgante ver 40 toneladas de prata no fundo do mar seria dizer pouco. Foi algo que me fez acelerar o coração e que talvez não torne a acontecer-me. Nos 2 anos seguintes, Fisher continua a mergulhar até ao Atocha, acabando por recuperar 500 mil objetos. Estima-se que o valor de todo o tesouro seja de 400 milhões de dólares, o que faz de Mel Fisher o maior caçador de tesouros do mundo. Mel Fisher gastou uma grande parte do que achara em ações judiciais movidas por quem reivindicava direitos ao tesouro e contra o Estado da Flórida e o governo federal. Mas o Supremo Tribunal concedeu-lhe plena propriedade. Em compensação, ele abriu em Key West o Museu da Sociedade da Herança Marítima de Mel Fisher, onde está exposta uma parte do tesouro. Fábulas de animais. A baleia azul, o maior animal da Terra. É a maior das criaturas das profundezas. Porém, como só passa cerca de 5% do seu tempo à superfície do mar, a baleia azul é esquiva e geralmente só deixa ver um breve relance de uma cauda que pode atingir 9 metros de envergadura. As dimensões míticas deste animal desafiam o entendimento. Com mais de 30 metros de comprimento e mais de 130 toneladas, a baleia azul dominou sempre o reino animal.
Sem dúvida que é o maior animal que já surgiu à superfície da Terra. O coração da baleia azul pesa cerca de 2 toneladas, tanto quanto um carro. Seria interessante podermos ver um brontossauro que talvez pesasse cerca de 30 toneladas ao lado de uma baleia azul. O dinossauro seria muito menor, claro. As baleias azuis são enormes já à nascença. Chegando ao mundo com aproximadamente o mesmo peso de um elefante adulto, as crias da baleia azul ingerem suficiente leite rico em gordura da mãe para aumentarem de peso 90 kg por dia. E quando param de crescer, o seu regime alimentar diário compõe-se de cerca de 4 toneladas de animais marinhos. Mas, apesar do seu tamanho, as baleias azuis não são os monstros ferozes que as fábulas descrevem. Na verdade, também são as infelizes vítimas do mais feroz animal da Terra: o homem. Desde há séculos que o homem caça baleias para ter lucro. Os óleos naturais das baleias acendiam candeias e lubrificavam máquinas, enquanto que as barbas que têm na boca para apanhar alimento eram usadas para fazer espartilhos. Inicialmente, a baleia azul era demasiado veloz para ser apanhada. Antes, os baleeiros não eram velozes porque dependiam dos ventos para se deslocarem. Então, com os baleeiros a motor, conseguiu-se perseguir e ficaram literalmente à beira da extinção. Na primeira metade do século XX, os caçadores dizimaram a população mundial de baleias azuis, reduzindo os seus números de 250 mil para apenas 2 mil. Em 1967, a caça às baleias azuis foi proibida na maioria dos países, mas para poder sobreviver, o maior animal da Terra teria de provar que era também o mais adaptável. Atualmente, a população de baleias azuis aproxima-se das 15 mil, mas em alguns locais, o lento ciclo de reprodução e o reaparecimento da caça prejudicam a sua recuperação. Mesmo assim, se vencerem as adversidades, estas criaturas majestosas serão não só os maiores, como de certo também os mais poderosos animais que o nosso planeta já conheceu. A vaca, o mais sagrado animal do mundo. A Índia, um país de mistério e misticismo, um local onde a vida das pessoas continua a ser governada por tradições antigas. Aqui, onde se pode encontrar a salvação nas águas sagradas do rio Ganges e onde se crê que animais como os macacos são a reencarnação de deuses, a posição de maior honra é reservada à vaca. Diz-se que na Índia há 220 milhões de vacas. São mais do que em qualquer outro país de todo o mundo. Mas nem todas as vacas da Índia são sagradas. O búfalo da água é uma espécie de vaca, não é sagrado. São as vacas brahmanes que podem deslocar-se livremente e ir aonde queiram. O nome da vaca Brahman vem de Brahma, o deus hindus da criação. As origens sagradas da vaca remontam há quase 6 mil anos às primeiríssimas escrituras hindus, em que as vacas são reconhecidas como as supremas dadoras da vida. Naquelas, está dito que uma mãe humana só produzirá leite suficiente para alimentar cada filho durante 2 anos, enquanto que a vaca pode alimentar todos eternamente. Porém, a adoração hindu da vaca pode ser uma visão invulgar para os visitantes ocidentais. Da primeira vez que estive na Índia, íamos no carro e eu disse: reparem, é verdade o que se diz. As vacas andam na rua e têm prioridade. Mas ninguém lhes dá alimento nem água. Estes animais parecem estar prontos para morrer. Mesmo assim, num país onde animais perigosos como os ursos e as cobras capelo são tornadas atrações de berma da estrada, é inegável que a dócil vaca é tratada como realeza. Hindus devotos até lhe banham os cascos e enfeitam-nas com grinaldas frescas antes de lhes dedicarem cerimónias religiosas. Segundo uma crença hindu, todos os deuses ocupam um lugar no corpo da vaca e a urina desta faz parte da água do Ganges, o rio sagrado. Assim, os hindus untam-se com urina de vaca numa tentativa de tornarem parte da técnica superior. Para alguns, a ideia de adorar animais talvez pareça uma relíquia de uma época já passada. Mas para entendermos o papel da humilde vaca como instrumento divino, temos de aceitar um mundo onde as pessoas creem que o passado e o futuro estão ligados numa única existência sublime e eterna. É neste ciclo de vida eterno que a vaca, a dadora da vida, ganhou a distinção de ser o mais sagrado animal do mundo.
elefante. O maior ícone religioso vivo. Com as suas orelhas minúsculas e testa saliente, o elefante asiático pode parecer uma figura que dificilmente é alvo de respeito. Mas em locais como a Tailândia e a Índia, estas criaturas enormes tornaram-se parte integrante da religião e membros insubstituíveis da sociedade. É um animal com que os asiáticos têm tido estreito contacto e colaborado, e que têm domesticado desde o aparecimento da humanidade. Nos últimos 1000 anos, os elefantes têm também tido um papel importantíssimo nas guerras que moldaram a história da Tailândia. Trazidos das florestas, ainda muito novos e cuidadosamente treinados para combater, os elefantes conduziram muitos guerreiros à vitória. Esta criatura foi tão importante que no século X, altura em que a Tailândia tinha o nome de Sião, o mítico elefante branco era o emblema da bandeira nacional. E também se crê que um elefante branco místico seja o pai de Buda. É claro que, no mundo moderno, os elefantes nunca poderiam levar soldados para uma batalha, mas o lugar de honra do elefante na história Thai está assegurado para sempre. Atualmente, a rica história do elefante asiático é celebrada todos os anos em novembro, num festival na pequena província de Surin. Cerca de 150 elefantes de todo o país são trazidos para a cidade para participarem no que é chamado Reunião dos Elefantes. O momento alto do festival é uma série de competições no estádio local. Em cada uma, como este despique em que se medem forças, os elefantes exibem aptidões que lhes foram ensinadas para usarem em combate. Mas o maior ensaio à agilidade é na prova principal, o desafio de futebol de elefantes. Levando jóqueis no dorso, duas equipas de elefantes procuram ganhar o campeonato e de todo o mundo vêm pessoas para assistir a este espetáculo ímpar e espantoso. Um elefante, uma criatura de grande porte, consegue rodar sobre uma moeda, correr relativamente depressa e chutar uma bola gigante. Mas a capacidade do elefante para competir nestes jogos exige muito mais do que jeito. Exige um grau elevado de inteligência, e é esta inteligência que ao longo dos séculos tem inspirado os asiáticos em tão grande conta. E enquanto o elefante percorrer os montes da Tailândia, permanecerá o maior ícone religioso vivo do mundo. O elefante asiático está na lista de espécies em extinção devido à destruição do seu habitat. Após as inundações de 88, o governo tailandês proibiu o abate de árvores para travar o desaparecimento da floresta tropical. No entanto, o comércio ilegal de madeiras tropicais continua a ameaçar a precária existência do elefante. Embustes. P.T. Barnum, o maior embusteiro de sempre. Atualmente, P.T. Barnum é recordado como o homem do circo. Na realidade, entrou já tarde para o circo e o parceiro, James Bailey, era o verdadeiro artista. Antes do seu nome ter ficado para sempre ligado ao maior espetáculo do mundo, passou 60 anos a desempenhar um papel bem diferente, o de P.T. Barnum, promotor de atrações duvidosas. O ponto forte de Barnum era entender muito bem a psicologia humana, pois ele conseguia mesmo ter público, e nisso ele era muito bom. A publicidade, os logros e a promoção que fazia valiam-se dessa aptidão. O primeiro grande embuste e estrondoso êxito de Barnum aconteceu com a digressão de Joyce Heth, em 1835, que era anunciada como um milagre da natureza, a antiga enfermeira de 161 anos de George Washington. Incrivelmente, multidões ingênuas, naquela época mais amena, vinham de muitos quilómetros em redor para ver. Só quando se autopsiou a senhora de 161 anos, se soube que, na verdade, ela tinha cerca de 80 anos. Em 1842, Barnum preparou o seu talento de promotor para concretizar talvez o seu maior embuste, encher jornais com anúncios à sereia das Ilhas Fiji. Visões de uma sereia encantadora surgiam aos visitantes quando entravam no museu. Na realidade, o medonho cadáver desta criatura fantástica tinha sido feito com a cabeça de um babuíno, o tronco de um orangotango e a cauda de um peixe. Era nitidamente um embuste, mas uma grande atração.
As pessoas sabiam que Barnum tinha fama de poder enganá-las. E assim, era para elas um desafio ver se conseguiria mesmo enganá-las. Conseguia e ganhava dinheiro de cada vez que o fazia. Quando morreu, em 1891, P.T. Barnum era um dos homens mais ricos da América. Embora nunca tivesse proferido a famosa frase a ele atribuída "a cada minuto que passa nasce um trouxa", lucrou principescamente com a curiosidade do público, uma proeza digna do maior embusteiro de sempre. Os diários de Hitler. O mais embaraçoso embuste. Und ihr, meine Jugend, soll dieses Volk nun werden. Wollen ein Reich sehen. Para muitos, basta mencionar o nome deste homem para sentirem arrepios. Porém, Adolf Hitler continua a ser uma das pessoas mais intrigantes de sempre. Assim, quando um repórter da revista alemã Stern disse aos seus editores que tinha descoberto os diários pessoais de Hitler, eles quiseram logo publicá-los. Foi um erro que pouco depois lhes sairia caro. O logro dos diários de Hitler era quase previsível. Creio que alguém tinha de tentar tal coisa. O facto de os meios de informação não terem procurado confirmar a autenticidade dos diários antes de publicá-los mostra que eles, e toda a gente, queriam conhecer como pensava o mais malévolo ser humano do século XX. O repórter Gerd Eidmann revelou pela primeira vez a estranha história na primavera de 1983. Segundo ele, um avião que se julgava levar os pertences de Hitler tinha caído em 1945. Supostamente, lavradores tinham recuperado dos destroços os diários. Sem revelar as suas fontes, Eidmann disse que os diários lhe tinham sido oferecidos e pretendia vender os respectivos direitos. Não querendo perder um tal artigo de fundo, os editores da Stern, numa revista de notícias altamente cotada, pagaram a Eidmann 3.800.000 dólares. Rapidamente, puseram as impressoras a funcionar, ignorando a sua própria política de confirmar previamente a autenticidade de material melindroso. E logo que os diários foram publicados, peritos afirmaram que eram um embuste. O texto continha inexatidões históricas flagrantes e a caligrafia era uma falsificação facilmente identificável. Perante a evidência, a revista teve de reconhecer a verdade. The publishers and editors of Stern magazine state that they have been taken in by the alleged Hitler diaries, which proved to be forgeries. Uma das primeiras consequências deste embuste foi o despedimento de Peter Cook, o editor principal da Stern. Eidmann, para salvar a pele, afirmou que tinha sido enganado pela sua fonte, Konrad Kujau. Kujau, negociante de documentos de reputação duvidosa, reconheceu que os diários eram falsos, mas acusou Eidmann de também ter alinhado. Este embuste dos meios de informação desencadeou um circo mediático, quando Kujau e Eidmann foram a julgamento. Após 6 meses de depoimentos, os dois homens foram condenados a 4 anos de prisão, o preço que tiveram de pagar por cometerem o mais embaraçoso embuste da história do jornalismo. A tribo Tassadai. O maior embuste apoiado por um governo. Em julho de 1971, astronautas conduziam um carro na Lua e a humanidade levava a tecnologia até aos limites. Mas, segundo notícias que corriam na Terra, ainda havia pessoas a viver na Idade da Pedra. Dizia-se que os Tassadei levavam uma existência pré-histórica numa densa floresta tropical da ilha de Mindanao, nas Filipinas. Dormiam em grutas, comiam o que conseguiam apanhar e deslocavam-se pendurados em lianas como o Tarzan. Era uma história boa demais para ser verdade. Lembro-me muito bem do embuste dos Tassadei, porque também acreditei nele. Penso que é facílimo acreditar numa história assim, pois queremos que seja verdade. Em 1986, repórteres ocidentais visitaram os Tassadei pela primeira vez em mais de 12 anos. Foi então que o mundo descobriu que a história desta tribo da Idade da Pedra era um embuste. Na verdade, a tribo dos Tassadei compunha-se de pessoas provenientes de outras tribos modernas bem conhecidas. Pessoas ingênuas que tinham sido levadas a desempenhar os papéis principais numa rebuscada vigarice. Os Tassadei disseram que alguém lhes tinha prometido mais alimento e roupas, até um helicóptero só para eles.
Esse alguém era um homem que supostamente tinha sido o primeiro a encontrá-los, Manuel Elizalde, um funcionário do governo filipino que negou tudo. All these accusations are foundless. They are based on gossip, rumors, and deliberate lies. Mas a confissão dos Tassadei foi corroborada por provas que um repórter da revista alemã Stern tinha colhido. Fotografias que mostravam um homem de uma tribo moderna ao lado da sua personagem Tassadei. Surgiram também relatos de que Elizalde tinha ajudado o governo a angariar dinheiro para cuidar da fictícia tribo da Idade da Pedra. Ele tinha saído das Filipinas com 35 milhões de dólares retirados deste fundo, enquanto que o antigo presidente Ferdinando Marcos tinha ficado com os restantes 20 milhões. O mundo tinha sido enganado por 2 funcionários governamentais, decididos a roubar dinheiro. No fim, as pessoas que tinham feito o papel de Tassadei não ganharam nada pelo seu desempenho. Todo o dinheiro foi para Elizalde e Marcos, os autores do maior embuste, apoiado por um governo do século XX. Versão portuguesa, via satélite.